Hoje nós vamos precisar, tá? Tô mostrando aqui pra você já, ó. Segura na mão do psicólogo, porque hoje é o aulão da raiva na redação, velho. Hoje vai dar ruim. Já vou avisar o pessoal do estúdio aqui. Depois eu pago, tá? O que eu quebrar. Fiquem tranquilos, tá? Se é a primeira vez de vocês aqui comigo, eu pago tudo que eu quebrar. Mas alguma coisa vai ser quebrada hoje. Porque não tem como, né? A caneca eu não vou quebrar. Então, quando eu estiver muito desesperado, você que está acompanhando no chat ao vivo, a transmissão ao vivo, esse aulão é gravado, eu estou no chat junto com você, tá? Vai ficar salvo? Claro, já é gravado. Eu tô no chat junto. Mas você, se eu estiver ficando muito irritado, me ajuda ali no chat, porque provavelmente eu vou me irritar no chat também. Daí tu me lembra de segurar a mão do psicólogo, tá? Pelo amor de Deus, antes que eu entre em desespero. Então nós vamos começar aulão da redação. Não sinta raiva por não conseguir 1000 na redação. É um aulão para tentar extrair de você essa obsessão maluca que as pessoas adquiriram pelo 1000. O que você precisa saber? E eu já vou falar de cara porque eu não tenho muito medo de me criticarem pelo que eu falo e tal. Mas a obsessão pelo 1000 da redação, ela vem dos cursos e professores que vendem redação. Porque se você tira 1000, é muito bom para nós. A gente usa como propaganda. Quando você tira 1000 e você é do nosso cursinho, você é nosso aluno, a gente vai ser entrevistado por rádio, a gente faz propaganda na TV, isso ajuda a adquirir mais alunos. Então, assim, graças a Deus hoje, e graças a tudo que eu trabalhei, eu não preciso de aluno 1000 na redação para vender o meu trabalho. Eu já vendo ele porque ele é muito bom. Então, você que não faz aula de redação comigo, as minhas aulas de redação são muito boas. Por isso que os alunos fazem comigo. Então, se eu tiver alunos nota 1000, é melhor. Mas eu não dependo disso para. Entende a diferença? Então, eu tento convencer os meus alunos a não se tornarem obcecados pelo 1000. Porque isso mais atrapalha do que ajuda. Não, professor, eu tenho que entrar lá para tirar 1000 e se não der, pelo menos eu tiro uns 900 e pouco. Hoje eu vou te provar o quanto a tua obsessão pelo 1000 faz com que tu vá pior do que tu gostaria. Então, a pessoa, ela quer tirar 1000 e ela sente raiva. Nós temos aqui o psi raivoso, eu adorei o psi com raiva, com o foguinho saindo ali, porque é a cara dele, né? Ele já é muito brabo. Mas aquilo ali simboliza as Maria Clara que tem por aí, né? Pra você que chegou e é novo e não sabe, Maria Clara é a nossa aluna símbolo, que tira sempre 900 e pouco no cursinho, e quando ela tira 960 e descontam dela, ela vai no plantão, tira dúvidas, reclamar porque não deram 1000. Essa é a Maria Clara. Ela sabe tudo. Então ela não aceita tirar menos do que 1000. Como assim? Me descontaram, né? Essa é a Maria Clara. Sempre 900 mais. Tem o Luiz Antônio também, coitadinho. O Luiz Antônio começou a descobrir a redação agora. Ele tá no aulão e ele disse assim, ai, não estudei redação por nem direito, vou ver o que o Lauro vai me ajudar. Luiz Antônio, calma. Eu sei que você tá desesperado, mas nós vamos te ajudar também. Então o Luiz Antônio simboliza esse público e a Maria Clara simboliza os 900 mais. Você que tá no chat, coloca pra mim se você é Luiz Antônio ou Maria Clara. Você pode botar aí Luiz Antônio, hashtag Luiz Antônio, hashtag Maria Clara. Vamos fazer assim? Pra você dizer qual time você é e a gente saber na aula se tem mais Luiz Antônios ou Maria Claras. Aí eu, que estou no chat nesse momento, contribuindo mais, posso saber se tem mais Luiz Antônios ou Maria Claras na aula. Combinado? Professor, eu acho que eu sou um pouco de cada um. Então, se você é um pouco de cada um, você pode ser Maria Antônia ou Luiz Claro, fica estranho, né? Luiz Claro. Acho que Maria Antônia é melhor. Daí você tá no meio do caminho ali, tá? Mas beleza, nós vamos ajudar todo mundo. Você não pode sentir raiva quando você não consegue 1000, primeira dica. Porque a nota 1000 vai para apenas 0,002% dos alunos. E não depende só de você. Olha que loucura. Já vamos começar o aulão ficando louco da vida. 0,02% é muito pouca gente, galera. E isso que este ano de 2023 foi 0,02%. Porque teve 59 nota 1000. Ano passado era 0,001. Porque era menos ainda, 30 alunos. Teve ano que foi 22 só que conseguiram 1000. Então é muito pouca gente, cara. Você não pode exigir... Não, mas é que eu fiz tudo que é certo pra me dar 200 pontos em cada nota, então eles têm que me dar. Ai, o Nenê acha que a correção é justa. Meu Deus, os Luiz Antônio. Os Luiz Antônio acham que o Enem é justo e que só depende dele. Não depende só de você tirar 1000. Eu vou falar abertamente. Se você cair com certos corretores que já corrigem o Enem há muito tempo, eles não vão te dar 1000 se eles não quiserem. E eles vão achar brechas nas competências para isso. Você vai fazer tudo certo e vai perder nota. Eu, ano passado, por exemplo, né?
com toda a minha não tão humildade, vou dizer pra você que ano passado, no Enem 2023, eu tirei 960. Mas o meu texto não tem nenhum erro gramatical. E eu fui descontado por um dos corretores. Na competência 1 eu tirei 180. Então um me deu 160 e o outro 200. Professor, mas por que ele descontou? Porque ele descontou, cara. Porque ele descontou, não deu 1000. Competência 3, tirei 180 também. Um dos corretores deu 200 e o outro 160. Ou seja, um deles achou que os meus argumentos estavam desenvolvidos o suficiente, o outro não. Professor, mas isso é injusto e não pode. Primeiro que, se fosse sempre objetiva a correção, tu concorda que nunca haveria discordância entre corretores? Tu nunca poderia tirar 180. Porque se te deram 180, é porque um considerou 200 e o outro 160. Então existe uma margem de nota que depende do corretor para te dar. Então não depende só de ti. Grave o que eu estou falando. Tá cheio de redação 960 que merecia 1000 e vice-versa. Tanto é que hoje, nesta aula, eu vou analisar uma redação nota 1000 que pra mim não merece 1000. Nem 960. Merece menos. E tu, com o teu 920, 940, 960 ou 980 do ano passado, talvez merecesse 1000. Meu Deus, professor, mas isso tá errado, é muito injusto. Ninguém perguntou se tá certo. Quem sabe, vamos fazer um protesto, então? Ah, a nota do Enem é injusta. Vai pra rua agora, sai aí. Sai de casa. Sai de casa revoltado, vai pra principal avenida da tua cidade. Se tu puder, leva um cartaz. Protesta. Fica protestando junto com outros colegas teus até chegar o jornal da cidade. Abaixo o Enem, agora na semana do Enem, protesta. Daí vai chegar o cara do jornal e vai dizer assim, estamos aqui um movimento de jovens, o que tá acontecendo, contra o que vocês estão protestando? Nós estamos protestando contra a nota do Enem que é injusta! Daí a moça do jornal vai dizer, o que aconteceu? Tá, mas vocês tiraram quanto e mereciam quanto? Daí vai aparecer a Maria Clara, dando entrevista no jornal, eu tirei 980 e merecia 1000, foi injusto. Maria Clara, você vai virar meme, Maria Clara. Vai aparecer o recorte de você dizendo que foram injustiçados com você porque você merecia 1000 e tirou 980, pobrezinha. Você vai parecer aquela do colégio que chorava quando a professora não dava 10 porque ela tirou 9,5. Sabe aquela que tinha no colégio? Aí me deram 9,5 e ela chorava e você tirando 6 pensando, meu Deus, que guria insuportável. Você virou a insuportável, Maria Clara. Que reclama que não deram 1000 e deram 960, que é o 96. Professor, o senhor tá debochando, mas é que eu preciso do 1000 pra ser aprovado. Quê? Eu preciso do 1000 pra conseguir a minha vaga em medicina. Pra eu ser um mediciner que faz medicina na empresa da medicina e veste roupas da medicina e se alimenta de acordo com a medicina e faz medicina. Não precisa. Preciso sim. Não, olha aqui, ó. Isso aí, ó, tabela elaborada pelo professor Fredão, eu trouxe no recorte as 10 maiores notas do Enem do ano passado. Não é pra tu olhar pras 10 maiores notas e ficar desesperado porque tu não tem. Esses aí são os 10 maiores do Brasil. No perfil dele tem os 100 maiores do Brasil. Me diz uma coisa, quantos dos 10 maiores notas do Enem no Brasil tiraram 1000 na redação? Nenhum. Sabe quantos dos 20 maiores do Brasil tiraram 1000 na redação? Nenhum. Sabe quantos dos 50 maiores do Brasil tiraram 1000 na redação? Nenhum. Sabe quantos dos 100 primeiros do Brasil tiraram 1000 na redação? Nenhum. Porque 1000 na redação não depende só de você, é conquistado por 0,002% das pessoas e geralmente são pessoas que não vão tão bem assim no primeiro domingo. Acabam falhando um pouco. Tu não vai encontrar alguém que nem o primeiro colocado ali, ó, com 44 ainda cravou 1000. Esse aí cravou 980, mas não cravou 1000. Então por que tu tá tão preocupado assim com 1000? Sabe o que é o problema? Tu criou, e eu vou falar agora bem olhando no teu olho pra tu ficar bravo. Eu achei que eu ia ficar bravo nesse aulão, mas eu descobri que não, quem vai ficar é tu. Que nem o Raiva aqui. A Maria Clara deve estar assim agora, ó, na frente da câmera. Maria Clara deve estar explodindo, desesperada. Maria Clara, tu não depende do 1000, Maria Clara. É que criaram em você a ilusão, eu vou falar bem baixinho agora, pra te doer no coração. Criaram em ti a ilusão de que com 1000 na redação, tu consegue compensar as cagadas que tu faz nas outras 4 áreas, especialmente em natureza.
E aí tu te apegou a essa ideia, porque na redação é mais fácil de tirar 1000, e aí tu tá investindo tudo nisso pra compensar tuas cagadas nas outras. Mas se redação é tão fácil tirar 1000, Maria Clara, por que só tem 59 alunos no ano passado que conseguiram 1000? E tem muito mais pessoas que tiraram mais de 40, 42 em natureza. Já pensou sobre isso? Tem mais gente tirando 1000 na redação ou tem mais gente tirando acima de 40 em natureza? Te criaram uma ilusão, Maria Clara. Tu não pode depender do 1000. O que tu vai fazer? Tu vai fazer uma estratégia sólida para tirar 900 mais. Se tu tirar 1000, nós estamos no lucro. Combinado? 900 mais nós vamos garantir. Se tu tirar 1000, nós estamos no lucro. Qual é a primeira coisa que tu vai fazer? Não adivinhe o tema. Use as palavras-chave, seja quais forem. Tu estava na expectativa de ver um aulão meu com os principais temas pro Enem? Tu nunca vai ver eu fazendo isso. O que tu vai achar se tu procurar a aposta de temas no meu canal é um episódio de podcast. Não sei se tu já viu o meu podcast, o InterpretaCast, em que eu falo apostas de tema. Aí eu botei uma thumbnail, eu com uma bola de cristal, assim, fazendo adivinhação, que é só pra pegar os trouxas que clicarem, né? Porque é óbvio que eu não vou apostar tema pro Enem. Em hipótese alguma. Apostar tema pro Enem é a coisa que mais te prejudica. Professor, mas aquelas postagens... Eu fiz um vídeo sobre isso, tentei avisar todo mundo, mas teve as visualizações que teve. Eu tento avisar, se não chega nas pessoas não posso fazer nada. Adivinhar o tema é a coisa que mais te prejudica. Ficar vendo postagens do tipo, e se o tema de redação for? Ficar vendo aulão essa semana sobre prováveis temas. É a coisa que mais te prejudica. Porque o que importa do tema é tu escrever exatamente sobre o que ele disse. E não sobre algo parecido que tu escreveu no teu cursinho. Esse é o problema de adivinhar o tema. As mesmas pessoas que querem que tu tire 1000 a todo custo para poder fazer propaganda em cima de você, porque elas precisam disso pro negócio delas sobreviverem, são as pessoas que estão tentando apostar o tema para que, se acertarem o tema, possam fazer propaganda em cima disso. É exatamente isso que está acontecendo. Não existe nada de pedagógico na tentativa de adivinhar o tema. Existe comercial e marqueteiro. É exatamente isso que acontece. Então, o que o Enem diz sobre o tema? O Enem não está preocupado com você saber o tema antes. O Enem não está preocupado com o quanto você leu sobre o tema. O Enem quer que você escreva exatamente sobre o que ele sugeriu. Então, ele diz assim, o que é tangencial o tema? Tá? Considera-se tangenciamento de um tema, abordagem parcial do assunto, blá, blá, blá. E agora ele vai te dar exemplos do que era tangencial o tema do ano passado, sobre os desafios da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Olha só. Primeiro, a pessoa que abordou o trabalho da mulher, sua rotina, sem menção à questão do cuidado ou da sobrecarga a ela associada. Então, se você falou sobre o trabalho da mulher, mas não falou sobre o trabalho de cuidado, você tangenciaria o tema. Eu pergunto, não seria um tema de Enem bem provável de ser trabalhado num cursinho a questão da carga, do trabalho da mulher comparado com o trabalho do homem? Essa reflexão sobre a sociedade machista, de qual é o papel da mulher no trabalho e a relação do homem com o trabalho, não é um tema provável de ser trabalhado num cursinho? Sim. O que acontece se no tema do Enem, que é sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher, você escrever sobre a relação trabalhista de homens e mulheres? Você tangencia o tema. Então tu viu o problema de tentar adivinhar? Segunda, o cuidado realizado pela mulher desassociado da ideia de trabalho, associado à vocação, destino, função natural da mulher na sociedade. Você ficar descrevendo o fato de que, é até meio, né, preconceituoso isso, de que esse é o trabalho que as mulheres fazem mesmo e não é uma coisa remunerada, é uma vocação. Tangenciou o tema, não é sobre isso. A divisão do trabalho entre homens e mulheres na sociedade sem relacionar ao trabalho de cuidado. Isso. Vou te contar uma história, tá? Quando saiu esse tema do Enem, eu tava conversando no WhatsApp, fui conversar com a minha mãe. E a minha mãe mandou uma mensagem assim, que legal o tema do Enem, né? O tema do Enem falou sobre o trabalho de cuidado e realmente a população brasileira tá envelhecendo. E com esse envelhecimento da população brasileira, aumentam os casos de trabalho de cuidado. E eu disse assim, é verdade, mãe, mas o tema não foi esse. Não foi o trabalho de cuidado aumentando por conta do envelhecimento da sociedade. O enfoque era o trabalho de cuidado realizado pela mulher. Eu pergunto, o que acontece se alguém num cursinho escreveu um tema sobre um trabalho de cuidado com o foco no aumento disso relacionado ao envelhecimento da população e escreve no Enem sobre outro tema? Se ferrou.
Ah, não, professor, mas é só a pessoa ter cuidado e ver que não é exatamente o mesmo, né? Mas ela vai ficar mais tranquila por ter escrito sobre isso. Não vai, é uma ilusão de tranquilidade. O Enem quer que você seja a pessoa que entende sobre o que é escrito e escreve sobre aquilo. Tá ali, ó. Tá bem embaixo, eu destaquei. Conforme previsto na matriz de referência de redação do Enem, o tangenciamento ao tema, avaliado na competência 2, afeta também a avaliação das competências 3 e 5, impedindo que a redação receba nota acima de 40 pontos em todas elas. Então, para um pouquinho. Se você tangenciar o inferno do tema, você vai tirar 40 na C2, na C3 e na C5. Você perde 160 pontos em cada uma delas. 160 mais 160 mais 160 são 480 pontos por ter escrito sobre um tema parecido com o do Enem, que você já tinha escrito antes na bosta do cursinho. Porque ficou tentando adivinhar. Aí, enquanto você tá no Enem, perdendo 480 pontos, porque viu uma postagem na droga do Instagram dizendo: e se o tema do Enem for tal coisa? Que acertou parcialmente o tema, eles vão estar postando, se vangloriando de que acertaram. E tu com cara de tacho, porque tangenciou o tema por causa disso. Trouxa. Não é pra ficar louco? Não é pra gritar? Pelo amor de Deus, cara. Vê se não é pro cara ficar doido. Como é que não vai morrer? Aí ficou, e se o tema for? Pra que serve se o tema for? Pra ficar registrado e depois, se cair o mesmo tema, se vangloriar que acertou. E tu, pateta, se preparando assim, cara. Não tem como eu não ficar louco. Por que tu não te preparou focado na estrutura do texto? Que é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos se preparar com o que precisa se preparar. Quando cair a prova do Enem e o tema, você vai marcar todas as palavras-chave. Invisibilidade, trabalho de cuidado, realizado pela mulher. E você vai falar sobre isso. Sobre a invisibilidade, sobre o trabalho de cuidado e sobre a mulher. Você não vai ficar tentando adivinhar o tema antes. O que está sendo avaliado é se você tem a capacidade de escrever exatamente sobre o tema. Deu! Professor, o senhor está muito irritado, tá bom. Deixa eu segurar aqui por uns 5 segundos, vai. Quando você estiver nervoso na prova, você faz o mesmo, tá? Segura na mão do psicólogo. Pelo amor de Deus, cara. Não tem como não ficar louco. O cara tem vontade de morrer. Para com esse negócio de adivinhar o tema. Todo mundo sabe que o projeto de texto é obrigatório, né? Pelo amor de Deus. Projeto de texto tem que ter. Antes de começar a escrever a redação, você vai ler o tema, que eu já te ensinei a como fazer. Vai ler os textos motivadores, sim. Esses dias eu ouvi estratégia. Não leia os textos motivadores para não ficar tendenciado a escrever sobre eles. Pelo amor de Deus, tá escrito no documento do Enem, que é para ler os textos motivadores, que eles estão ali para te motivar. Tu vai ler os textos motivadores e fazer o teu projeto de texto. Todo mundo sabe que é obrigatório. Para quem não sabe que é obrigatório, o Enem especifica que é. Tá na cartilha do participante. Projeto de texto é o planejamento prévio, a escrita da redação, é o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica do texto. A primeira coisa que o corretor vai fazer é ver o quanto o teu texto é organizado. Não é ver o teu repertório sociocultural pra ver se tu é criativo, se tu citou um documentário que só tu viu, porque tu te informou muito esse ano lendo documentários. Ninguém se importa com o teu documentário. Eu quero ver se o teu texto é organizado. Se a introdução é a introdução, se o D1 e o D2 estão bem especificados e separados, se a conclusão está bem especificada. Então a primeira coisa é saber fazer isso. Depois você vai se preocupar com o resto. No início da prova, primeiro passo é começar com o projeto de texto. Pum, introdução. O que eu vou escrever na introdução? Você vai planejar. Não precisa escrever toda a introdução agora. Planeja. Eu vou começar contextualizando, usando o repertório tal, daí eu vou apresentar o tema, daí eu vou antecipar uma prévia dos meus argumentos já, no início da introdução. Deu, é uma escolha. Finaliza assim. Não é essa estratégia que eu uso, é outra, tá? Mas mentalmente visualiza. Depois que você visualizou a introdução, o que você vai colocar? O que vai ter no teu D1? O teu primeiro argumento. Pelo amor de Deus, não mistura argumentos. Gente desorganizada sai escrevendo sobre tudo que vem na cabeça. Quando começa escrevendo o texto sobre o trabalho de cuidado realizado pela mulher, tá terminando o texto escrevendo sobre o trabalho de cuidado com os idosos.
Porque a população tá envelhecendo. Organiza. Qual vai ser o primeiro argumento? Vai culpar quem? É a negligência estatal? É a mídia que não dá o foco ou então direciona para outro ponto? É a escola que não trabalha isso em nenhum sistema de ensino? É o governo faz... O que é? Qual é o argumento? No D1 vai o argumento 1, no D2 vai o argumento 2. Isso é um texto organizado. A organização, o projeto de texto, quando eu comecei a montar esses aulões, qual foi a primeira coisa que eu fiz? Eu decidi que eu ia fazer a temática divertidamente, ó. Deixa eu mostrar minha camiseta aqui nessa aula. Não mostrei, tô temático. Tá aqui, divertidamente. Primeira coisa que eu fiz. Quantas emoções são? 9. Daí eu pensei, preciso fazer 9 aulões, cada um tem que ter uma emoção. Daí eu comecei a separar qual emoção seria de cada aulão. E fui montando, né? Qual foi o primeiro que eu fiz? Raiva. Raiva é redação. Não tem outra opção. Eu nem me preocupei. Raiva era esse. E eu comecei a fazer o projeto de texto. O projeto dos meus aulões. Esse vai ser esse vai ser esse. E comecei a montar os nomes. No momento que eu fiz isso, o que era o meu projeto de texto? Aulão 1 vai ser de linguagens, vão falar do tédio. Aulão 2 vai ser de humanas, vão falar da nojinho. Aulão 3 vai ser de redação, raiva. Aulão 4 de ansiedade, obviamente é ansiedade. Fui planejando todos. Mandei pra minha equipe. Tá aqui o projeto dos aulões, galera. Ó, essa é a ideia. Depois eu vou fazer os slides, depois eu vou preparar a gravação, depois eu vou gravar o aulão como eu tô fazendo. Mas o projeto já tá feito. Porque quando o projeto já tá feito, eu consigo sinalizar pra você, ó. Ontem teve aulão de humanas, amanhã vai ter de ansiedade, porque o projeto está feito. Então, você vem pro Interpretamente, tá organizado, você gosta. Tem uns aulão do seu cursinho lá, que hoje você não sabe quais são os aulão que vai ter amanhã. E mesmo que você saiba qual é a disciplina, você não sabe o conteúdo que o cara vai dar. Tá, vai ter aulão de física, mas o que vai ter na física? Cadê a organização para eu me planejar em relação ao que eu vou fazer? O cara quer ver o projeto de texto da tua redação, com o texto depois pronto. Então, tu tem que separar. O que tu vai botar na conclusão? Uma proposta ou duas? Agora é a hora que tu decide. Tu faz uma proposta só ou duas. Aí tu já tá apavorado, professor, qual que é o melhor? Fazer uma ou duas? Não sei, mano, quantas tu faz. Se tu fizer uma só, ela tem que estar relacionada aos dois argumentos. Se tu fizer duas, uma para cada argumento. A primeira proposta para o primeiro argumento, a segunda para o segundo. Aí depois tu vai fazer o processo de o que cada competência avalia e tal. Mas agora você precisa determinar o seu projeto. Então, eu, Lauro, né? O que eu faço? Esse é o esquema do projeto. Já printou aí, né? Você já sabe. Tá. O que eu faço? Começou a prova, a primeira coisa que eu faço é ver o tema, né? Espero que você... Não tem como, né? Diz pra mim no chat, tem alguém que consegue ter a frieza de, na hora da prova, não ir correndo ver o tema? Não. Eu ignoro o tema aqui e começo questão 1. Ah, não. Não tem como. Eu quero ver... Quero que alguém diga no chat pra mim. Eu faço isso. Duvido. Porque tá todo mundo falando só do tema. Você vai correr e ver o tema. Já que tu já foi lá ver o tema, faz o projeto. É o que eu faço. Eu vejo o tema, vejo textos motivadores e eu sistematizo na minha cabeça, eu boto no papel. Tem gente que gosta de só botar na cabeça. Eu vou lá no papel e boto. Tá ali, ó. Sistematizado. Qual vai ser meu projeto? Vou contextualizar tal, vou fazer o argumento 1 sobre isso, o argumento 2 sobre aquilo, vou fazer uma proposta só. Acho que eu consigo aqui, ó, uma proposta para esses dois argumentos. Deu. No momento que eu finalizo, isso demora uns, 20 minutos, talvez 30, eu já comemoro. Eu vou pra trás na cadeira do Enem e faço aqui, ó. Geralmente sou chamado a atenção pelo fiscal. Senhor, o que o senhor tá fazendo? Desculpa. Tá comemorando que o meu projeto de texto foi finalizado. E eu já fico feliz ali, deu. Porque daí, o resto é só escrever e passar limpo. Que eu vou demorar umas 2 horas, mas é só escrever e passar limpo. Porque a etapa de pensar o texto tá cumprida. E aí eu vou pras questões, pro que for, etc e tal, porque eu defini aquilo ali. Mas definir o projeto de texto é fundamental. Depois que tu definiu o projeto de texto, agora a gente vai se preocupar em separar as competências. Não sei se tu estuda assim no teu cursinho, mas nós, no Interpreta Enem, no Diagnóstico Redação, estudamos assim. 3 competências são as que a gente vai garantir 200. Todo mundo que quer 900 mais, faz uma conta rápida. Você precisa tirar 200, que é a nota máxima, em 3 competências. Senão você não chega a 900. Se você tirar 200 em 2 competências e 160 em outras 3, você vai tirar 880. Então, qual é a maneira de garantir o 900 mais? Gabaritando 3 competências. Quais são as 3 competências que nós vamos gabaritar? Primeira competência que a gente vai gabaritar. Lá vou eu
Competência 2. O que é a competência 2? Por que eu destaquei aí o repertório, né? Repertório sociocultural. Vamos com calma. A competência 2 não é só repertório. Ela avalia a adequação ao tema. Mas isso a gente já garantiu lá atrás. Foi o primeiro passo da minha aula. A adequação ao tema já está garantida. Ela avalia a estrutura geral do texto. Já garantimos com o projeto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então a gente não se preocupa com esses dois, porque já está garantido. O que a gente tem que se preocupar agora? Repertório sociocultural produtivo. E aí vem uma das minhas principais reclamações. As pessoas não focam na palavra produtivo. Elas focam só no repertório. Tanto que se fosse um aulão de outro professor, no lugar do produtivo ali está escrito sociocultural. Tem que ter um repertório sociocultural. Aí começa aquele troço, né? Repertórios para usar em qualquer tema. Repertórios para o eixo da não sei o quê. Repertório para não sei o que lá. As pessoas ficam com um estresse com o repertório. É a coisa mais idiota do texto. A competência 2 hoje é uma das competências mais gabaritadas. Porque se tu botar a Constituição Federal de 88 e a Utopia de Thomas More, tu já tira os 200. Cidadão de papel. Deu. Cidadão de papel, Utopia, Constituição. Se tu decorar esses três, a Utopia, o Cidadão de Papel e a Constituição de 88, não tem tema que tu não consiga usar pelo menos um dos três. Então não tem muito o que se preocupar. Daí o cara fica preocupado, não, mas eu quero fazer um repertório original. Onde é que tá escrito que ele tem que ser original pra tu tirar 200? Não, professor, eu quero escrever um repertório criativo. Onde é que tá escrito que ele tem que ser criativo? Os caras estão tirando 1000, não vou nem falar do 1000, eles estão tirando 200, citando um filme que eles viram, que tem relação com o tema, e o Cidadão do Papel. Deu, tiraram 200 na C2. E tu que nem um idiota, perdendo 30 minutos, tentando pensar no repertório mais original. É capaz de tu ter comprado livro de repertórios, estudando não sei quantos repertórios. Meu Deus. Professor, no seu curso não tem aula de repertório? Pra quê? Pra ficar perdendo tempo com aula de possíveis repertórios? Ficar discutindo o tema. Quais? Vamos fazer uma aula de análise do tema pra ver repertórios. Cara, você tá louco? Não vale ponto isso, cara. Tem que ter um repertório usado de maneira produtiva no texto. Deu. Você vai usar um só? Você sabe que é um só que é avaliado, né? Não sabe também? Caraca, esse aulão tem mais informação do que eu imaginava. Um repertório produtivo tem que ter para tirar 200. Tu vai correr o risco botando só um? Pra quê? Bota 2 ou 3. Mas aqueles 3 repertórios que tu usa, se tu usa 3, também não são obrigatórios não, tá? Me falaram que tem que ter 3. Tem um monte de redação nota 1000 com 2. Sem problema nenhum. Tu usa 3 por uma garantia, não porque é regra. Tu também tem que aprender a separar isso. O que é regra de redação e o que é estratégia de professor. Regra é o que tu tem que fazer, senão tu não tira nota boa. Estratégia é o que o teu professor optou por fazer como estratégia para você. Quando é para os meus alunos, o que é regra e estratégia eu separo e eu vou deixar claro para você aqui agora o que é a estratégia minha. Por exemplo, competência 4, que é a outra que a gente vai tentar gabaritar. A regra diz que tem que ter um mínimo de operadores. Você sabe qual é esse mínimo? Na dúvida, qual é a estratégia que você vai usar? Entope de operador. Tudo que é frase que você puder começa com além disso, dessa forma, diante disso, em virtude disso, assim, dessa maneira, sob esse viés, sob essa perspectiva. Começa com esses trem aí que valem ponto. Eu acho que o texto fica horrível, entupido de operador. Mas eu pergunto, em algum lugar da tabela tá escrito que se eu achar o texto horrível, eu posso descontar ponto? Não. O que vai descontar ponto é se não tiver o número mínimo de operadores, que são 2 operadores interparágrafos e um operador intraparágrafo em cada parágrafo do texto. Seriam 4 no total. Resumindo para tu entender, no início do parágrafo tem que ter um operador e no meio do parágrafo tem que ter pelo menos mais um. É isso. Só na introdução que não vai ter no início, né? Porque daí tá começando o texto, não vai ligar com nada. Mas no segundo, no terceiro e no quarto, começa com o operador. No meio do parágrafo, bota pelo menos mais um. Mas tu não vai botar pelo menos mais um, tu vai botar mais 2, mais 3. Quanto mais tiver, melhor. Tem que respeitar o mínimo de operadores. Então a regra é o mínimo de operadores. Qual é a estratégia? Coloca o máximo que puder, sem colocar nenhum errado e sem repetir. Pergunto, sem repetir operador, é regra? Quero ver no chat agora. Se você repetir um operador argumentativo, você escreveu dessa forma 2 vezes, isso é uma regra? Tu vai ser descontado porque isso é contra as regras do Enem, sim ou não? Repetir um operador é uma regra que não pode? Não pode repetir operador, é uma regra, sim ou não? Quero só ver. Vou tomar uma água enquanto tu responde. É regra ou não?
que não pode repetir. Não é regra, é estratégia. Tem redação nota 1000 com operador repetido. Qual é a regra? Você precisa demonstrar um repertório diversificado de operadores argumentativos. Como você precisa demonstrar um repertório diversificado, quando você repete, você está mostrando que não é tão diversificado assim. Então é uma estratégia não repetir nenhum para mostrar que é diversificado. Você precisa aprender a diferença entre regra e estratégia. Competência 5. Qual é a regra? Proposta tem que estar detalhada. Quais são os 5 elementos? Agente, quem que vai fazer, a ação propriamente dita, o modo, como vai ser feito, a finalidade, para que vai ser feito e um detalhamento a mais. O que é esse um detalhamento a mais? Um dos outros 4 tem que estar mais detalhado. Então, você vai colocar o agente, que é o Ministério da Educação. O que esse ministério faz? Ele é o órgão responsável pelo quê? Você vai detalhar o que ele faz. A sua ação vai ser investimentos financeiros. Tem que fazer mais investimento financeiro naquilo. Você pode detalhar mais como vai ser esse investimento, onde ele vai ser explicado. Aí o modo que você fez é de outra proposta lá, por meio de palestras. Exemplifica como seriam essas palestras. A sua finalidade é para que isso aumente a valorização do não sei o que lá do tema. Explica uma consequência. Fala alguma coisa a mais disso. Isso é um detalhamento. Essa é a regra. Tem que ter os 5. Qual é a melhor estratégia para garantir que tu tira 200? Botar 6. Bota 6. Agente, ação, modo e finalidade são os 4 base. Escolhe 2 deles para detalhar mais. Porque se tu detalhar só um deles, vai ficar na subjetividade do corretor considerar aquilo um detalhamento não. Mas se tu detalhar 2, não tem como ele não considerar. Ele vai olhar e vai dizer assim, pô, esse cara aqui detalhou, não tem como eu descontar ponto. Não deixa ele te descontar ponto. Tem aluno que faz assim, bota lá, né? Agente, ação, modo e finalidade. Daí no agente, que é o Ministério da Educação, ele escreve órgão responsável pela educação no Brasil. Daí ele diz assim, tá bom, órgão responsável pela educação no Brasil, já detalhei. E entrega a redação. Que isso, cara? Que isso? Os seus concorrentes, meus alunos, estão botando 2 detalhamentos com 2 linhas de detalhamento cada um. Ele não tá botando órgão responsável pela educação no Brasil. Ele tá botando que é o órgão responsável por gerenciar a educação no Brasil nos níveis fundamental, médio e superior. Percebe a diferença do detalhamento? O trocinho que tu fez para 2 linhas? Ai, professor, sabe o que é? É que não cabe nas linhas daí, sabe? Já começou a pensar em diminuir essa letra para caber? Se tu quer tirar gabarito em tudo, tem que caber. Os outros estão fazendo caber, é um concurso. Se não tiver isso, tu vai correr o risco de perder ponto nessas 3 competências que precisam ser gabaritadas. Eu estou avisando você que está em casa, atenção pra gente respirar um pouco. Ó. Esse trem aqui, ó, isso aí que tá aqui, são as 3 que tu tem que gabaritar se tu quer 900 mais. É isso. As pessoas que tiram mais de 900 no Enem hoje, em geral, perdem ponto na C1 e na C3. Não nessas 3. Quem tirava 900 mais no cursinho e no dia do Enem é surpreendido com um 880, com um 860, com um 840, que ninguém quer ser surpreendido porque isso pode tirar uma vaga, é porque perdeu ponto nessas 3. Então, se eu fosse tu, eu estaria mais preocupado com não perder ponto nessas 3 com tentar tirar 1000. Então, eu quero perguntar pra você bem seriamente agora. Você tem uma estratégia 100% definida para garantir que você não perca pontos na C2, na C4 e na C5? Se você não tem, é o que você precisa fazer agora. Porque senão, tá todo mundo esperando quando que o aulão vai chegar na C1 e na C3. A Maria Clara tá ansiosa. Já passou mais de meia hora de aula e esse cara não fala da C1 e da C3, que é o que eu preciso. Maria Clara, presta bem atenção no que eu vou te falar. Tá cheio, Maria Clara, de Marias Claras igual a você, no ano passado, que foram surpreendidas com desconto na C4, que nunca tiravam desconto na C4 no cursinho. Foram surpreendidas com desconto na C5, nunca haviam perdido ponto na C5. E sabe o que elas fizeram, Maria Clara? Todas elas reclamaram que a correção do Enem foi injusta. Eu não vi a sua redação para dizer se você foi injustiçado no ano que vem ou não, mas eu posso falar pelas que eu vi. Todas as redações de 2023 de alunos que se dizem injustiçados, porque sempre tiravam 900 mais no cursinho e no dia do Enem não tiraram,
Não foram injustiçados. Fizeram cagada. Não fizeram isso que eu tô te falando aqui que tem que fazer. Então tu não vai agora... é porque eu devia ter feito aula com o Lauro antes. Não. Tu vai fazer o que eu estou te falando. Você precisa garantir 200 nessas 3 competências. Garantiu, agora nós vamos para as 2 competências que tu vai tentar chegar nos 200. Porque não tem como garantir. Não tem como garantir. Essas competências são as mais difíceis e são as mais subjetivas. Professor, mas erro gramatical não tem como ser subjetivo. Tem como ser. Essas a gente vai tentar. Não tem como garantir. Competência 3, começando por ela. A argumentação tem que ser bem desenvolvida. Botei ali com porquês. Para quem foi meu aluno e viu a teoria dos 2 porquês, já está preparado. Para você que não foi, o que é uma argumentação desenvolvida? Não existe argumentar sem explicar porquê, cara. A tua argumentação tem que ter conjunções de causa e explicação. Já que, visto que, porque, pois, ou então o afinal, que é um operador argumentativo que a gente coloca, né, com letra maiúscula no início de frase, afinal, vírgula. Pega a tua última redação, que tu tirou 160 na C3. Tem esses termos? Você explicou por quê, pois, visto que, já que, uma vez que, afinal. Se não tem esses termos, como é que tu desenvolve uma argumentação? Argumentar é explicar o porquê das coisas, quer ver? Quando eu vou lá e digo assim, eu sou contra tentar adivinhar o tema do Enem. Isso é um argumento? Não, isso é a minha opinião. Quando eu falo que eu sou contra adivinhar o tema de redação do Enem, eu preciso explicar o porquê. E aí qual é o primeiro porquê que eu uso para te explicar? Porque isso aumenta a tua ansiedade em vez de diminuir. Tá, isso já é um argumento? Sou contra porque isso aumenta a tua ansiedade. Não, eu preciso aprofundar mais. Uma argumentação bem desenvolvida para ganhar 200 na C3 tem que ir mais longe do que isso. Eu sou contra porque isso aumenta demais a tua ansiedade e porque este aumento de ansiedade faz com que você perca pontos bestas em outras competências do Enem e erre questões fáceis que te prejudicam na TRI. Agora eu tenho um argumento. Agora eu aprofundei. Desenvolver a argumentação é explicar mais porquês. Então desenvolva mais o seu argumento. O que você faz hoje? Bota um tópico frasal resumindo o argumento, comenta um pouquinho, apresenta um repertório sociocultural e fecha o texto. Tá, tu até tem chance de conseguir 200 assim, mas não é uma argumentação bem desenvolvida para o cara bater o olho e dizer assim 200. Não, tem que tentar desenvolver mais do que isso. E para desenvolver mais do que isso, precisa de mais linha. Por isso que é tão difícil. Por isso que tão pouca gente tira 1000. Na competência 1, o que você vai fazer? Convenhamos, estamos num aulão na quarta-feira que antecede o Enem. Talvez você esteja vendo isso na quinta antes do Enem, na sexta antes do Enem. O que você vai fazer para melhorar em gramática? Vai ler uma gramática inteira? Para melhorar agora? Não vai. Não tem como. O que você vai fazer? Ter calma na hora da prova e na hora de passar limpo, revisar. Amor, tu tá cometendo muito erro de gramática porque tu não sabe umas regras. Só que tu comete outros que são idiotas. Tu vai lá e escreve a palavra influencia, do verbo influenciar, tal decisão governamental influencia no não sei o quê. E você mete um acento no E. Quem tem acento no E é influência, não influencia. Foi na pressa, porque tu esqueceu de revisar. Aí o que acontece? O número de erros gramaticais que tu comete por desconhecimento de regra se soma aos erros gramaticais que tu comete por distração e aí vira um inferno. Quando tu vê, tu tá com 120 na competência 1. Não pode acontecer. 160 na competência 1 é uma baita nota. Pouquíssimos conseguem 200. É a competência menos gabaritada de todas. A competência 1 é menos gabaritada que a 3, galera. Esses dias eu vi uma pessoa dizendo, acho que era no TikTok, alguém reclamou da C1 e a pessoa disse, nossa, a C1 é a mais fácil. E eu fiquei assim, caraca, né? Quem é essa pessoa? Como é que ela sabe? Não, é difícil pra caramba não cometer erro. Então, se você tiver calma na hora da prova, analisar suas redações anteriores. Você tem uma redação aí que você fez esse ano que você pode ler, lê os erros gramaticais que tu cometeu para tentar não cometer esses de novo. Já vai melhorar muito. Mas você não pode querer, nessas 2 competências aqui, gabaritar a todo custo. Garantir 200, não tem como. Vai depender do dia, do corretor que você cai, de como ele avaliou, se ele achou bom ou não achou. Tem uma subjetividade. E para te provar isso, que eu prometi que eu ia provar, falei sobre as competências, tentei te acalmar, vou falar mais sobre elas agora. A gente vai analisar uma redação nota 1000, que eu não daria 1000.
Eu peguei da cartilha que eles liberaram esses dias agora. Puta merda. Tá lá, na cartilha do participante. Eu jamais daria 1000 pra essa redação. E eu vou te provar por quê. Nós vamos analisar agora, tá? Passo a passo, competência por competência. Respira comigo. São os minutos finais de aula pra gente encerrar com chave de ouro e tu ir mais tranquilo pra essa redação. Começando pela competência 2, tá? Eu destaquei ali que ele começou com a Constituição Federal de 88. Isso é pra jogar na tua cara, Maria Clara, que fica lendo livro de repertório pra tentar ter mais repertório. Cara, que trouxice. A pessoa tirou 1000 com a Constituição Federal. É só encaixar bem. Encaixou bem, tá valendo. Nossa, mas como é que dizem? É um repertório clichê. Que repertório clichê, cara? Em lugar nenhum tá que o repertório não pode ser clichê. Se tu conseguir pensar num melhor, show! Mas se não conseguir, vai com a Constituição mesmo. Aí se tu for ver, procura no segundo parágrafo se tem repertório. Eu não destaquei em vermelho porque não tem. A única coisa que se aproxima é ali na antepenúltima linha, ele falar que já que, ó, já vou dar um spoilerzinho, viu que tem já que no desenvolvimento do argumento? Para tirar C3, tem que ter mecanismo de explicação. Como é que você chegou até aqui? Ninguém nunca te falou isso. Ainda meio que você veio nesse aulão, né? Não ficou vendo as outras aulas furadas lá de aposta de tema, pelo amor de Deus. Já que, segundo o IBGE, as mulheres gastam o dobro de tempo com tarefas de cuidado, quando comparadas aos homens. Que loucura, né? É um repertório, se você for pensar, a pessoa saber isso. Pô, ela leu uma pesquisa de que, segundo o IBGE, acontece isso. Não, isso estava no texto motivador. Era o texto 2, ó. As mulheres trabalham semanalmente o dobro do que os homens. Professor! Vou embora. A pessoa usou a informação dos textos motivadores, não pode. Como que ela não zerou a redação? Tu teve aula e te disseram que não pode usar os textos motivadores. Bah, eu vou embora. Cansei, tá? Tchau pra vocês. Pelo amor de Deus, cara! Que isso, velho? Todo mundo usa informação dos textos motivadores, só tu que não. Mas não pode. Se não pode, como é que tem redação nota 1000 que usou, ô trouxa? O que tu não pode é copiar trechos inteiros. Se tu copiar aquilo ali, ó. De acordo com pesquisa do IBGE, e tu botar assim, a média de horas dedicadas pelas pessoas de 14 anos ou mais de idade aos afazeres domésticos e ou às tarefas de cuidar de pessoas por sexo é de tanto. Aí tu vai ser penalizado. E tu não vai zerar. Tu vai ter essas linhas que tu copiou desconsideradas do teu texto. Só isso. Não, não pode. Tem gente usando a estratégia de não ler o texto motivador para não correr o risco de copiar algo que tá lá. Tem aluno dizendo assim, ai, eu morro de medo de usar a Constituição Federal de 88 e ela estar nos textos motivadores, que daí eu não vou poder usar. Use igual. O que tu precisa ter é, além disso que tu usou, outros repertórios que não estejam nos textos motivadores, como a Constituição Federal nesse caso. Se tu tiver com a Constituição Federal nos textos motivadores, é só tu usar o outro também que não esteja, deu. E as pessoas ficam noiadas com isso. Como é que você tá estudando redação, cara? Aí a pessoa usou o Maquiavel, ó. É a Constituição e o Maquiavel. 2 repertórios. Usou 3? Não usou. Então como é que até hoje tu achava que 3 era obrigatório se tem redação nota 1000 que não usou? Tá ali, ó. Na competência 3, tirou 200 na argumentação? Tirou. Aqui já começa um pouco dos meus, né, discordâncias. Eu não daria. Não vou ler todo o argumento contigo, mas eu não acho que o argumento é suficiente para 200. Citou ali, apresentou o repertório. O que garante 200 para a pessoa é que, além de explicar o repertório, ela fala, ó, assim, é evidente que o Estado não se preocupa com a garantia dos direitos das mulheres, o que reflete na ausência de políticas públicas que assegure uma remuneração digna àquelas que trabalham. Quer dizer, explicou mais um pouco, né? Não ficou só no repertório. Mas eu já não daria. Eu acho que esse argumento anterior aqui, ó, esse argumento tá bom. Esse aqui tá muito pequeno. O segundo. Eu não daria. Entra na subjetividade. Nossa, professor, mas como assim tu não daria? Eu não tirei ano passado 180 na C3 porque um corretor me deu 200 e o outro 160. Se eu tivesse caído na mão de 2 corretores que me dessem 200, eu teria 200 na C3, 200 na C1 e teria 1000. Não dependeu de mim, dependeu da mão do corretor que eu caí. Se tu caísse na mão desses 2 corretores, tu tiraria 200 que nem esse cara tirou. Se caísse na minha mão, eu tiraria 180.
Um daria 200 e eu daria 160. É assim que funciona. Não tem o que você fazer. Não tem como garantir 200 na C3. Tem como garantir na C2. Com o que a gente viu. Não ficando surtado com o repertório. É só botar 1 ou 2 de maneira produtiva, deu. Se puder botar 3, melhor, mas não é obrigatório. C4. Olha a quantidade de operadores argumentativos. No primeiro parágrafo não começou com operador, mas depois tem entretanto, portanto, em primeira análise, a partir desse contexto, todavia nesse sentido. Antes de eu ir para a próxima tela, tu ouviu também a furada de que não pode usar primeiramente, em primeira análise, em primeiro lugar, porque senão tu vai ser descontado? É umas ideias assim, ó. Tá ali, em primeira análise, nota 1000. Como é que vai ser descontado? Que loucura, cara. Professor, mas eu vi na internet, mas quantos anos tu tem? Tá na internet, é verdade? Tu tem que decidir em quem tu confia. Tá cheio de operador, ó. AD+, ali o de acordo com não é operador. Essa pessoa podia ter botado um operador ali, ó. Dessa maneira, de acordo com. Em virtude disso, de acordo com. Não botou. Só porque não botou, não vai perder ponto? Não. Assim, dessa forma, portanto, logo além disso. Tu viu que ele repetiu o portanto? No início da conclusão e no final da introdução, ó. Portanto. Se tu fosse meu aluno com essa repetição, o que eu ia dizer? Quando eu faço o diagnóstico da redação, não é correção que você tem no meu curso, é diagnóstico. Eu boto, você repetiu o portanto. Eu dei 200, mas pode ser que algum corretor no dia descontasse. Porque mesmo repetindo essa pessoa demonstrou repertório variado de operadores. Então ninguém descontou, mas poderia ter sido descontado, correu um risco. Então é melhor não descontar. Se eu quisesse ter descontado desse candidato, pulei. Se eu quisesse ter descontado desse candidato 200 na C4, eu poderia. Então tu tá vendo lá, ó, como o 1000 na redação não é garantido? Eu já achei motivo para descontar a C3 dele, já achei motivo para descontar a C4. A C2 não dava para descontar. Embora tem gente que acha que sim, porque ele não usou 3 no repertório. Você precisa estudar o que é regra, mano. Regra é estratégia. 3 repertório não é regra, é estratégia, caramba. Inferno. Aqui ele deu brecha pra mim descontar. Se eu quisesse descontar, eu poderia ter descontado. C3 e C4 já. Aí nós vamos pra C5. Tem os elementos? Vamos ver. Portanto, é necessário... As emissoras de TV é o agente. Realizar campanhas é a ação. Por meio de anúncios publicitários é o modo. A fim de desconstruir ideias de subjugação é a finalidade. Tem os 4 base. O que essa pessoa colocou como detalhamento do agente? Depois de emissoras de TV, botou as quais são grandes formadoras de opinião na sociedade. Então, primeiro ponto. Eu já ouvi uma treta por aí também de que detalhamento do agente não é detalhamento. Mentira, tá aqui o detalhamento do agente com 200 pontos. Eu não teria dado 200. Se fosse meu aluno, eu ia dizer, detalha mais. Porque tem gente detalhando muito mais, tirando 200, e eu conheço outras pessoas que fizeram um detalhamento igual a esse e não tiraram 200. Tiraram 160. Porque existem aspectos de subjetividade em todas as competências, quer queira tu, quer não. Então aí, ó, é um alerta. Detalhe mais. Se detalhar assim, tem chance de 200, senão não. Eu não daria 200. Eu daria 880 para essa redação. Competência 1 eu daria 200, competência 2 eu daria 200, 3, 4 e 5 eu daria 160. Professor, o senhor daria 880 para uma redação nota 1000? E te provei por quê. Passo a passo. Olha a segunda proposta dele. Além disso, o governo federal deve fiscalizar as relações de trabalho para garantir a remuneração feminina. Tu viu que ele faz bem pequenininha? Tem aluno que tenta detalhar as duas. Não é avaliar o detalhamento das duas, só dá mais completa. Tem cara que tenta detalhar as duas, esse aqui que ele faz. Ele faz 2 propostas com 4 elementos cada uma. Tira 160. Se tu fizer uma proposta com 5, que nem essa, e a outra só com 2, já tira 200, porque só é avaliada a mais detalhada. Meu Deus, esse aulão é pra desmistificar tudo que é crença. C1 só tem 2 erros gramaticais, tá? O C lá, reverberando, que ele botou o C, não existe. Não tem reverberado na prática, não precisa do C. E o período colonial tinha que estar em letra maiúscula. Mas também não é nada tão grave assim. Tirou 200, 2 erros ainda vale 200. Mas se eu quisesse descontar dele, eu poderia descontar pela estrutura sintática, né? A estrutura sintática, ela tem que ser complexa. Lauro, tu tá dizendo que tu poderia dar 840 pra essa redação? Se eu fosse muito canalha, poderia. Mas eu nem vou entrar na estrutura sintática, porque num aulão a essa véspera do Enem não vale a pena. Relaxa. Só tenta fazer o melhor que tu puder. Mas se eu quisesse, eu poderia dar 840. Eu teria dado 880. Se eu tivesse num dia de muito bom humor, eu daria 920. Mas mais do que 920 eu não daria. Nossa, professor, então o senhor é muito rigoroso. Não é eu que sou rigoroso. É o manual de corretores do Enem que me permite essa flexibilidade. Porque vejam bem, e isso agora tem que ficar claro. Se um corretor der 1000
e o outro der 920, como eu daria, a tabela do Enem permite isso e o cara fica com 960. Não vai para uma terceira correção. É permitido. 1.920. Não é considerado variação suficiente para descontar. É até 80 pontos. Será que isso não pode? Será que você que tirou 960, não aconteceu isso? Um não te deu 1.000, outro 920? Não sabemos. Então você precisa aprender de uma vez por todas que redação do Enem é robotizada, engessada. Você tem que fazer o que precisa ser feito para dar ponto e não ficar querendo ser criativo, original e mostrar que sabe bastante sobre o tema. Em algum momento eu falei sobre mostrar que sabe bastante sobre o tema? Não, porque isso não é avaliado. A melhor metáfora para você entender a redação do Enem é a seguinte: trilha na praia. Já fez trilha? Indo pra praia, indo pra cachoeira, pro inferno que for. Não é uma trilha fechada que você tem que ir com um facão abrindo. Todo mundo já abriu a trilha, o caminho já tá asfaltado. É só você seguir o caminho que tá asfaltado e fazer o que tem que fazer pra tirar nota boa. E vai com o foco de garantir 900 mais, não de tentar garantir 1.000. Porque teve gente que garantiu 1.000 e poderia ter tirado menos. Teve gente que tirou menos e merecia 1.000. Funciona assim. Não importa o quanto você esperneie. Ah, mas eu acho isso injusto, eu vou chorar. Isso aqui que tu parece? Parece aquelas crianças no mercado que querem comprar chocolate, o pai diz não, se deita no chão e começa a se jogar chorando. É tu. É tu agora. Ai, mas o Enem é injusto. Eu preciso do meu 1.000 pra ser aprovado. Tu parece a criança no chão do mercado chorando. É assim que funciona e ponto. Ou aceita e tenta entrar na universidade, ou cai fora. Que tem gente querendo entrar. Chato. Derrubei. Tu não me irrita mais. Eu vou me recuperar agora. Fica aí, raiva. E nós vamos pro próximo. Estamos nos aulões do Interpretamente. Esse foi o aulão da redação da raiva. Espero que eu tenha ajudado. Espero que você tenha finalmente desmistificado algumas coisas sobre a redação, tenha perdido o medo e tenha parado de ficar tentando adivinhar a bosta do tema. Seja o tema que vier, nesse inferno dessa redação, nós vamos pegar essa redação e nós vamos engolir, vamos enfiar no do corretor. Não interessa o tema que vier. Eu já sei a estrutura que eu vou usar, eu já sei como é que eu vou garantir pontos na C2, C4 e C5, já sei como é que eu vou tentar o máximo possível na C1 e na C3, e eu vou tirar o meu 900 mais, nem que seja a última coisa que eu faço nesse inferno. Tá com um pouco de ansiedade ainda? Tá melhor já, né? Se tu assistiu os 3 aulões, tu tá melhor. Amanhã, nós vamos arrancar a ansiedade da tua mão. Tá ali a ansiedade no cantinho, ó. No cantinho esquerdo da tela. Nós vamos arrancar a ansiedade desse corpo. E eu prometo pra você que depois do aulão de amanhã, você vai fazer o Enem mais tranquilo da sua vida. Te vejo amanhã.